Capítulo 161, Características especiais. Foi somente quando Lumière surgiu da escuridão que o homem, seu olhar fixo exclusivamente em Jenna, percebeu a invasão de seu covil isolado. Bang! 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 Lumière invadiu, lançando uma saraivada de punhos, cotovelos, joelhos e pés sobre o intruso. O homem ficou surpreso, mas não fraco. Sua resistência era robusta, rechaçando golpes com os antebraços enquanto recuava. Seu peito, panturrilhas e coxas suportaram o impacto dos golpes perdidos de Lumière, mas ele se manteve firme. Com um aceno de cabeça, seus olhos castanhos se transformaram em um verde assustador, lançando um reflexo misterioso de Lumière. De repente, Lumière foi dominado por uma poderosa onda de desejo. Ao lado dele, a showy diva Jenna irradiava um fascínio cativante, enquanto se esforçava para observar a luta, todo o seu ser pulsando com magnetismo. Esse desejo explodiu dentro de Lumière como uma granada viva. Ele cessou seu ataque, os olhos ardendo com um tom avermelhado enquanto sua respiração acelerava. Girando, ele se lançou em direção a Jenna. Jenna percebeu a anormalidade e gritou, sua voz uma mistura de raiva e medo: "Controle-se, porra!" Mas suas palavras foram abafadas quando Lumière aprendeu. Junto com esta ação, um objeto duro pressionou o lado direito de Lumière. O que é que foi isso? Reagindo instintivamente, sua mão roçou o cabo da adaga ritual de prata que ele havia colocado estrategicamente para se machucar. Uma vaga compreensão de sua intenção de usá-lo voltou à sua mente. No instante seguinte, Lumière, agora quase irracional por causa de seu desejo crescente, agarrou o cabo da adaga de prata e enfiou-a em sua própria carne. A ponta prateada cortou tecido, pele e músculos. Uma dor excruciante trovejou na consciência de Lumière, restaurando alguma racionalidade das garras de seu desejo selvagem, permitindo-lhe recuperar alguma lucidez. Fingindo que nada havia mudado, ele continuou suas ações com Jenna, suas mãos vagando sem rumo. "Você é um inútil. Não consigo nem lidar com um pervertido." Jenna repreendeu, na esperança de trazer seu protetor solitário de volta à realidade. Vendo seu oponente sob controle, o homem recuperou apressadamente sua própria adaga escondida, preparando-se para atacar Lumière por trás. Só então, as mãos de Lumière deslizaram e ele se firmou contra o chão fresco da caverna ao lado de Jenna. Com um movimento rápido, ele flexionou a cintura e chutou o pé direito para trás. Uau! Lumière atacou. Seu ataque à virilha do homem foi rápido e preciso, semelhante ao estalo de um chicote. Um ruído gutural ecoou, o rosto do homem perdeu a cor enquanto a dor contorcia suas feições. Barulho. Sua arma escorregou de seu alcance. Sem desperdiçar vantagem, Lumière avançou, prendendo sua presa em um abraço rápido. Seu braço direito se ergueu, agarrando a cabeça do homem e torcendo-a com uma força inflexível. Rachadura. O homem teve a visão de suas próprias costas, seu foco misericordiosamente desviado do tormento abaixo. Assim que a vida de seu adversário foi inequivocamente extinta, Lumière retirou os braços e sacou sua adaga de prata ritual. Com o curativo branco que tinha em seu poder, ele cuidou do próprio ferimento. Ele não tinha medo de infecção, mesmo que tal eventualidade surgisse, sua constituição provoquer duraria até às 6 horas do dia seguinte. O objetivo principal de seus esforços de primeiros socorros era evitar que a caverna retivesse vestígios de sangue. Jenna, esparramada no chão frio, reuniu forças para cessar. Ela observou enquanto Lumière retraía seu aperto mortal e o homem caía, sem vida no chão. Bem desse jeito. Um arrepio de choque a percorreu, reprimindo efetivamente seus desejos anteriormente alimentados. Ela não era uma observadora ingênua. Ela havia avaliado a aura formidável e quase mágica daquele homem lascivo, mas ele foi aniquilado em poucos segundos por esse belo rapaz rural. Apenas um batimento cardíaco, 8 ou 9 segundos no máximo, ocorreu antes que vida fosse extinta. Ao cuidar de seu ferimento, Lumière recolheu as roupas externas do homem e foi em direção a Jenna. Ela piscou para sair de seu estupor e perguntou curiosamente: "Por que você está aqui?" Quase reflexivamente, ela acrescentou brincando: "Não diga que você está apaixonado por mim e está me seguindo." A resposta de Lumière foi uma risada suave enquanto ele se agachava, puxando as mãos de Jenna para trás. "O que você está fazendo?" A voz de Jenna oscilava em pânico. Apesar de seus fracos esforços, Lumière prendeu seus pulsos sem esforço usando a camisa do homem. Num piscar de olhos,
Ele puxou uma jaqueta escura sobre a cabeça de Jenna, bloqueando sua visão completamente. Merda, bastardo, pervertido, o que você quer? As palavras de Jenna saíram, uma confusão de raiva. Ansiedade e confusão. Lumian rejeitou seu desabafo. Rasgando o pedaço restante de sua camisa, ele amassou-a e enfiou-a nas orelhas e na boca de Jenna. Jenna foi silenciada. Uma resignação tomou conta dela enquanto pensava, tudo bem, vou suportar isso como uma mordida de cachorro. Contanto que ele não me mate. No entanto, sua apreensão foi recebida com quietude. Lumian havia se levantado, saindo de lado para se aproximar da forma sem vida no chão da caverna. Após purificar sua adaga de prata ritual e limpá-la, Lumian circunnavegou a pequena caverna, tecendo uma parede de espiritualidade. Em seguida, ele começou a dança de invocação. Sua intenção era invocar um espírito através deste rito. Apesar da eficácia deste método ser notavelmente inferior em comparação com os feitiços psíquicos tradicionais, o objetivo da dança de invocação não era estritamente a invocação de espíritos. No entanto, foi muito melhor do que a alternativa, não fazer nada. Sua espiritualidade fundiu-se com as forças naturais e difundiu-se em todas as direções, mas ficou confinada dentro da parede de espiritualidade que envolvia a caverna. Assim, a convocação não atrairia entidades indesejadas. No meio da dança caótica e hipnotizante, Lumian percebeu a forma espectral do homem. Desembainhando a adaga de prata ritual, ele deixou cair uma gota de sangue, comandando o espírito a se unir a ele. Quase instantaneamente, Lumian foi tomado por uma sensação arrepiante quando um calor incomum e fervoroso acendeu dentro dele. Isto foi acompanhado por um desejo irresistível pelas mulheres. Este é um efeito colateral real. Isso é paralelo à fome insaciável experimentada pelo monstro com orifício bucal. Lumian fez um esforço consciente para evitar olhar para Jenna, que agora estava amarrada e vendada, ao notar sua cabeça recém-adquirida. Como o homem havia morrido recentemente, sua outra cabeça estava saturada de emoções persistentes, como luxúria, dor, fúria, ódio, desejo instintivo de utilizar seus traços distintivos. Também estavam presentes vestígios de obsessões e das memórias mais profundas. Analisando a situação, Lumian entendeu que esse pervertido possuía muito mais habilidades e características do que o monstro com orifício bucal. Incitar avareza nos outros, tornando-se avarento e ganancioso, capaz de detectar itens que antes pertenceram a ele. Estimular o apetite dos outros, manter um estado físico robusto e saudável, existindo em fome e sede perpétuas. Utilizar constantemente as faculdades mentais para aumentar a força, os reflexos, a agilidade e a resiliência. Empregar o olhar, a fala e as ações para induzir sutilmente uma medida de luxúria no alvo. Através do contato direto e de habilidades semelhantes a feitiços, o alvo experimentará vários graus de luxúria. Preparando drogas para estupro e coisas do gênero. Diferenciando informações hormonais de vários indivíduos. Monsieur Rive utilizou o primeiro. Este pervertido está de fato ligado a Monsieur Rive e Susana Matisse. Um estado constante de fome e sede. Não admira que ele tenha escolhido Jenna e ousado sequestrá-la. Isso pode ser classificado como um efeito negativo. Na verdade, Jenna pode não ser sua primeira vítima. Lumian não selecionou nenhuma característica específica. Ele estava limitado a observações gerais do companheiro espectral e foi incapaz de compreender qualquer uma das habilidades mais sutis. Lumian tentou amplificar as memórias mais profundas do homem. De repente, ele estava no meio de um teatro movimentado. No palco estava uma jovem, vestida com um vestido branco divino, suas feições profundamente esculpidas acentuadas por olhos lacustres, cristalinos e cheios de inocência e charme. Charlotte Calvino. Lumian identificou a mulher instantaneamente. Ela era a estrela reinante do Théâtre de l'Ancienne Cage Pigeons. Simultaneamente, Lumian sentiu a excitação do homem, a fome predatória dentro dele se intensificando. No entanto, com a multidão ao redor, ele se absteve de qualquer comportamento desagradável. Ele correu para o banheiro assim que a cena terminou. À medida que a memória se desvanecia, Lumian cessou a dança de invocação, deixando o espírito do homem se retirar de seu ser. Quase imediatamente, ele executou a dança da invocação novamente, convidando o espírito a se juntar a ele. Isso porque cada posse permitia a Lumian selecionar apenas uma característica, uma memória ou uma obsessão.
Uma vez escolhido, era irrevogável. Lumière optou por uma das lembranças mais comoventes do espírito. No instante seguinte, Jena apareceu diante dele, fazendo uma performance abertamente dramática no palco. A situação ficou clara para Lumière. Ele não resistiu a cerrar a mandíbula e xingar: não há mais nada em sua mente, além de mulheres, mulheres, mulheres. Ele abandonou a ideia da canalização espiritual, lamentando ainda não ter alcançado o status de contratado, incapaz de firmar um contrato de longo prazo com o espírito e emprestar uma habilidade. Lumière avaliou as características do homem, certo de que algumas delas seriam imensamente úteis em combate. Se ao menos eu pudesse criar esse espírito. Lumière suspirou, admitindo suas atuais limitações. Posteriormente, ele dissolveu a barreira espiritual, embainhou sua adaga de prata ritual e retornou para Jena. Ele tirou a jaqueta que cobria seus olhos e a camisa que amarrava suas mãos. Jena estremeceu, arrancando o pano da boca e das orelhas. Ela massageou o pulso avermelhado, lançando um olhar cético para Lumière que estava ocupado vasculhando os bolsos das roupas do homem. Ela perguntou: por que você me vendou e bloqueou meus ouvidos mais cedo? Eu estava protegendo você. Você não deveria ver ou ouvir o que não é para você, Lumière respondeu em tom meio brincalhão, sua busca rendendo um total de 8 moedas veludor e 3 latas de metal um tanto antiquadas. Não percebendo nenhuma ameaça dele, Jena bufou. O que poderia ser invisível ou ouvido aqui? A menos que você não, tenha feito isso. Com o cadáver. Sua voz desapareceu quando ela conectou alguns pontos, adivinhando que Lumière poderia estar usando algum poder para extrair informações do cadáver. Ao perceber Lumière avaliando as 3 vasilhas de metal, Jena desviou o assunto e relembrou: uma dessas garrafas contém um gás que te nocauteia, te deixando fraco. Foi assim que ele me sequestrou. Além disso, outra garrafa contém esse gás, com um cheiro extremamente desagradável, mas, por incrível que pareça, ele te acorda. Droga, esse pervertido merece ser fodido por um burro. Não sei o que há na garrafa restante e não consigo distinguir entre as outras 2. Capítulo 162. Cadáver fresco. Lumière se agachou, segurando as 3 latas de metal nas mãos. Ele lançou um olhar para Jena, sorriso travesso brincando em seus lábios. Eu sei exatamente como confirmar isso. O que? A curiosidade de Jena despertou, mas logo uma pitada de nervosismo e pânico surgiu em sua expressão, desencadeada pelo sorriso enigmático de Lumière. Não se incomodando com a reação dela, Lumière respondeu com um sorriso próprio. Ajude-me a determinar qual recipiente é qual, sugeriu ele. Que tipo de piada é essa? Jena pensou, grata pelo fato de que se Lumière não a tivesse salvado e ciente de seu próprio estado enfraquecido, ela teria desencadeado uma torrente de maldições. No entanto, a expressão de Lumière ficou séria. Fique tranquilo, se contiver o gás que te nocauteia, o pior que pode acontecer é você desmaiar de novo. Não vou te machucar e, mesmo que quisesse, você não conseguiria resistir. Além disso, assim que determinarmos qual é qual recipiente, posso usar um gás estimulante para reanimá-lo e trazê-lo de volta ao normal. Se a sorte estiver do seu lado e você encontrar o gás estimulante, você recuperará a maior parte de suas forças imediatamente, acrescentou Lumière. Isso faz sentido. Independentemente do resultado, não pode ser prejudicial. Ela quase ficou convencida, pelas palavras de Lumière. No entanto, saindo do seu torpor, Jena cerrou os dentes e expressou suas preocupações. Mas e se você acabar selecionando outro recipiente? Não temos ideia do que ele contém. Se fosse um gás venenoso, não havia ninguém presente com conhecimento para tratá-la. Lumière respondeu com um tom zombeteiro, um sorriso ainda aparecendo nos cantos da boca. Você é idiota. Vasilhas cheias principalmente de gás e aquelas contendo líquido têm uma diferença de peso significativa. Esta garrafa em particular deve estar cheia de líquido. Ele pegou uma das latas de metal e sacudiu-a levemente. Ele claramente ouviu o som inconfundível do líquido dentro antes de guardá-lo no bolso. E mesmo. Embora Jena tivesse sido ridicularizada, sua atenção estava focada no experimento e a raiva não a consumiu. Após alguns segundos de hesitação, ela fechou os olhos e inclinou ligeiramente a cabeça, determinada. Vá em frente, experimente. Lumière guardou uma das garrafas de metal no bolso da calça, deixando apenas uma em suas mãos. Com um ritmo lento, ele aproximou o nariz de Jena.
No momento seguinte, Jenna abriu lentamente os olhos. Num instante, um odor, intensamente pungente, reminiscente de excremento fermentado, assaltou os sentidos de Jenna, fazendo-a espirrar repetidamente. Lágrimas ameaçaram escorrer de seus olhos e seu nariz ameaçou escorrer. No entanto, cada espirro serviu como catalisador, restaurando uma parte significativa de sua força. Enquanto Lumian selava a lata e se levantava, Jenna levantou-se de um salto, esticando instintivamente os membros. Jenna ajustou alegremente suas roupas e saia, murmurando para si mesma: parece que a sorte está do meu lado. Na primeira tentativa, ela conseguiu obter o botijão com o gás mal cheiroso. Mas então ela notou a expressão brincalhona de Lumian. O coração de Jenna acelerou, sentindo que algo estava errado. A curiosidade tomou conta dela e ela perguntou: você já sabia qual botijão de gás era qual desde o início? Foi por isso que ele conseguiu selecionar com precisão o recipiente de metal que continha o gás pungente. Lumian sorriu e entregou a vasilha de metal para Jenna. Cheire a tampa você mesmo. Jenna olhou para a lata com desconfiança antes de cheirar a garrafa com cautela. Um leve odor permaneceu, não particularmente estimulante ou potente, mas ainda assim, desagradável. A outra lata não tem cheiro, acrescentou Lumian com um sorriso. O rosto corado de Jenna ficou ainda mais vermelho. Ela se sentiu uma tola por ter acreditado nas palavras da outra parte e participado voluntariamente do chamado experimento. Quaisquer sentimentos de gratidão que ela tivesse preparado foram imediatamente anulados. Ignorando o estado de raiva de Jenna, Lumian embolsou a nota de 8 vereador e marcou a lata de metal com um arranhão antes de guardá-la. Embora o homem possuísse a capacidade de sentir o paradeiro de itens que pertenceram a ele, Lumian não tinha medo de ser rastreado, pois o homem já estava morto. Quanto à função do líquido no recipiente de metal restante, ele planejou testá-lo em ratos, cães vádios e os outros animais. Tendo completado as tarefas necessárias, Lumian apontou para o corpo sem vida do pervertido e instruiu Jenna: dê uma boa olhada nele e guarde seu rosto na memória. Precisamos investigar quem ele é. Ele provavelmente tem cúmplices. Tudo bem. Jenna caminhou em direção ao cadáver, gravando seriamente o rosto dele em sua memória. Depois de observar por um tempo, os acontecimentos recentes voltaram à sua mente, alimentando sua raiva. Ela levantou a perna direita e chutou impiedosamente a virilha do pervertido. De novo e de novo, sem restrições. Merda, pervertido, maldita seja sua mãe, maldita seja sua família inteira. Jenna desabafou suas emoções o quanto quisesse. Lumian estremeceu, sentindo uma pontada de dor, enquanto abaixava a cabeça para limpar os restos do local. Depois que Jenna se acalmou, ele se aproximou dela com uma grande sacola de pano branco acinzentado. Enquanto colocava o cadáver e as roupas dentro, ele perguntou casualmente: como ele sequestrou você? Jenna alisou o cabelo desgrenhado amarelo acastanhado e prendeu em um rabo de cavalo simples. Rangendo os dentes, ela contou: eu o encontrei em um beco próximo à Salle de Balbrise. Ele afirmou ser fã do meu canto e pediu um autógrafo. O papel que ele me entregou estava salpicado com aquele gás inodoro. Assim que assinei, senti que algo estava errado e perdi a maior parte das minhas forças. Depois disso, ele me atacou, me conteve e levou a garrafa até meu nariz. Foi quando eu desmaiei. Lumian não pôde deixar de zombar: você não está sendo muito descuidado. Jenna não concordou. Eu vi várias vezes enquanto cantava. Eu tinha certeza de que ele realmente gostava de me ouvir. Caso contrário, eu não teria dado atenção a ele. E, como cantor desconhecido, é uma honra ter alguém pedindo o seu autógrafo. Além disso, o gás não tem cheiro. Como alguém poderia ter se protegido contra isso? Lumian zombou. Isso não foi o que eu quis dizer. É óbvio que o gás se dissipa rapidamente no papel. Precisa ser usado dentro de um curto período de tempo para ter um certo efeito. Em outras palavras, aquele pervertido está te seguindo há algum tempo e provavelmente já descobriu suas rotinas. Caso contrário, ele não teria encurralado você com toda precisão em um beco vazio e manchado o papel com gasolina com 10 a 20 segundos de antecedência. Você não percebeu apesar de ter sido seguido por tanto tempo. Jenna ficou em silêncio, às vezes cerrando os dentes, às vezes frustrada. Lumian desviou o olhar e riu. Era compreensível que ela não percebesse. Esse cara poderia discernir informações hormonais de diferentes indivíduos.
Se não fosse pelo fato de Monsieur Olive ser claramente mais fraco que o pervertido e provavelmente não ter dominado o poder da luxúria, Lumian teria suspeitado que sua identidade de ladrão havia sido exposta. Ele selou novamente o saco de pano branco acinzentado e usou para apagar ainda mais quaisquer vestígios no local. Observando isso, Jenna lhe deu uma mão. Ela é bastante habilidosa em lidar com evidências. Lumian olhou para Jenna e saiu da caverna com a bolsa de pano pendurada nas costas, abrigando algumas suspeitas. Devido a Jenna não ter mencionado intencionalmente seu comportamento incomum sob a influência do pervertido, Lumian acreditava que esta diva vistosa tinha alguma compreensão do mundo Beyonder, ou ela mesma poderia ser uma. E sua fonte de informação ou poder provavelmente veio de Rebotes Franca, da Savoy Mob. Quando Lumian chegou ao seu esconderijo, acendeu a lamparina de carboneto e segurou-a na mão, olhando para trás, para as profundezas do caminho. O caminho desceu. Havia escuridão ao longe, um vazio que engoliu tudo enquanto esperava a aproximação de sua presa. O que você está olhando? Jenna perguntou curiosamente. Ela sentiu que Ciel estava agindo de forma misteriosa. Lumian finalizou o olhar e sorriu. Estou me perguntando onde iremos parar se continuarmos caindo. Talvez o Trier da quarta época. Na realidade, o que ele estava realmente pensando era, a habilidade anormal exibida agora era surpreendentemente semelhante ao de Monsieur Olive. Se os dois fossem cúmplices, escolheriam instintivamente um lugar familiar no mundo subterrâneo para o crime. O mesmo destino subterrâneo onde Monsieur Olive entrou naquela noite. Se fosse esse o caso, talvez ele descobrisse algo se continuasse nesse caminho. Decepcionada, Jenna comentou, esse não é um bom lugar. Lumian permaneceu em silêncio enquanto refez seus passos ao longo do caminho. Perdida em seus próprios pensamentos, Jenna seguiu em silêncio, segurando a lâmpada de metal duro deixada pelo pervertido. Quando ele estava prestes a atingir o nível que reproduzia aproximadamente o layout acima do solo, Lumian parou e disse com um sorriso desdenhoso, você precisa que eu o acompanhe até a superfície. Você não vai voltar? Jenna perguntou, surpresa. Lumian encolheu os ombros. Preciso encontrar um local adequado para descartar este cadáver. Jenna assentiu e se absteve de bisbilhotar mais. Eu posso acender sozinho. Já estive no subsolo antes. Isso significa que você possui os meios para se proteger? Lumian observou Jenna partir, com passos leves, suspirando interiormente. Todos os humanos e cães em Trier têm acesso aos poderes Beyonder? Há algo de errado com Trier ou há algo de errado comigo? Por que sempre encontro essas pessoas? Balançando a cabeça, ele colocou o cadáver de costas. Enquanto lidava com as pegadas, ele seguiu em direção à caverna escondida da pedreira onde havia anteriormente buscado o benefício. Ao longo do caminho, ele executou 2 instâncias de anti-rastreamento para garantir que ninguém o estava seguindo. Ao chegar à caverna subterrânea da pedreira, Lumian jogou de lado o saco de pano branco acinzentado que continha o cadáver e arrumou o altar. Inicialmente, ele pretendia visitar o necrotério do hospital mais próximo durante a noite para adquirir cadáveres frescos, mas agora ele tinha uma opção melhor. Depois de montar o altar, acender as velas e construir uma parede de espiritualidade, Lumian recuperou a pele de cabra falsa pré-desenhada e adornada com o símbolo correspondente. O padrão central do papel consistia em um anel formado por espinhos, circundado por símbolos representando olhos, curvas e rios. Apenas traçar esses padrões na sala 207 esgotou a espiritualidade de Lumian. Com a pele de cabra falsa no lugar, Lumian deu 2 passos para trás e olhou para as velas tremeluzentes, preparando-se para o encantamento subsequente. Neste ritual não se poderia empregar a frase eu invoco em meu nome para suplicar. Em vez disso, eles tiveram que elaborar uma descrição de 3 linhas de seu ser e fingir o papel de uma criatura do mundo espiritual. Isso poderia ser feito de qualquer maneira, desprovido de qualquer exercício de autoridade, desde que pudesse identificar a localização dentro do muro da espiritualidade. Lumian abriu os lábios e murmurou em Hermes, rei malandro da Vila Cordu, irmão mais novo de Aurorelei, uma entidade conhecida como Lumian Lei. Capítulo 163, 3 perguntas. A chama da vela laranja, representando o ponto focal da oração, tremeluzia como se fosse agitada por uma brisa invisível. Além disso, permaneceu inalterado, mantendo sua tonalidade normal sem qualquer indício de transformação. Lumian sentiu uma pulsação incomum no fundo de sua alma,
como se um grito distante tivesse alcançado sua essência etérea. Temporariamente incapaz de responder, ele continuou a recitar o encantamento. Eu imploro que seja concedida a mistura profética. Neste feitiço ritualístico, palavras como ajudar a criar não poderiam ser usadas. Tinha que ser concedido ou presenteado. O espírito de Lumiã tremia a cada palavra pronunciada, como ondas que se estendiam para fora, deixando com uma sensação perturbadora de elevação e tontura. Dando 2 passos à frente, ele examinou a carne do monstro aquático, os olhos do lagarto e o meimendro cinza. Recuperando a falsa pele de cabra adornada com símbolos enigmáticos, ele a posicionou sobre a chama laranja da vela, simbolizando o alvo de sua oração. Depois que a pele de cabra falsa foi acesa e colocada dentro da cavidade natural do altar de pedra, Lumiã reuniu meticulosamente pó de tulipa e outros ingredientes, espalhando-os nas chamas. Uma fragrância peculiar permeou rapidamente a barreira etérea, fazendo com que Lumiã tivesse alucinações. Ele testemunhou uma profusão de símbolos místicos adornando a falsa pele de cabra, materializando-se no vazio, em constante movimento e reconfiguração, alterando perpetuamente a sua forma coletiva. Lumiã recuou e examinou os diversos materiais no altar. Com uma voz ressonante infundida com o poder de Hermes, ele invocou: Tulipa, uma erva que pertence à inevitabilidade, por favor, passe seus poderes para o meu encantamento. Quando Lumiã pronunciou a palavra final, as ondulações de seu espírito se fundiram, dando-lhe a ilusão de que poderia roçar a chama da vela com um simples toque da palma da mão. Simultaneamente, uma sensação abrasadora acendeu em seu peito, acompanhada por um leve zumbido, ressoando em seus ouvidos. Seu entorno girou, semelhante a ser jogado no ar e girado repetidamente. Guiado por sua espiritualidade, Lumiã estendeu a mão direita, pressionando-a em direção à chama da vela. Sua visão escureceu à medida que sua espiritualidade surgiu, entrelaçando-se com as chamas. A chama da vela expandiu-se prontamente, lançando um brilho radiante e etéreo sobre todo o altar. Os ingredientes dispares da mistura profética, uma vez reunidos, se agitaram e convergiram. O sangue se agitou e as sombras ondularam, criando um quadro exibicionalmente sinistro. Lumiã lutando para manter um fluxo constante de sua essência espiritual, Lumiã observou os componentes físicos se transformarem em espectros, completando sua remontagem. Um fantasma carmesim escuro, infundido com tintura preta prateada, materializou-se diante dele, condensando-se em um líquido escuro. O líquido borbulhava incessantemente, cada explosão liberando gavinhas sinuosas de luz negra prateada, reminiscentes de serpentes escorregadias. Lumiã avançou 2 passos, pegando uma vasilha de metal do altar. Desatarrachando a tampa, ele a posicionou abaixo da superfície do líquido. Tendo colocado o recipiente, contendo a mistura profética de volta no altar, Lumiã se recompôs, preparando seu estado mental. Enquanto Lumiã acalmava as ondas em seu espírito, ele se lembrou de todo o processo do ritual. Se o símbolo do espinho não tivesse atingido um certo nível de ativação, elevando meu status, eu não teria sido capaz de responder e a tentativa teria falhado. Só posso realizar 2 feitiços ritualísticos semelhantes consecutivamente. Lumiã ruminou, gradualmente encontrando seu pensamento se estabelecendo. A conclusão dos 5 feitiços ritualísticos exigia no mínimo a sequência 7, ou mesmo contratado. Lumiã, um monge esmola da sequência 8, só conseguiu isso confiando na corrupção dentro de seu corpo. Da mesma forma, sua espiritualidade não poderia durar muito mais tempo. Após concluir o ritual e arrumar o altar, Lumiã dissipou a barreira etérea e se aproximou da bolsa de pano branco acinzentada para retirar o corpo sem vida. Com cuidado, ele girou a cabeça da outra parte para sua posição original e abriu a boca. Banhado pelo brilho da lâmpada azul de carboneto, Lumiã recuperou a mistura profética, desatarrachou a tampa e despejou o líquido escuro na boca do cadáver. Em vez de permear imediatamente a laringe, o líquido permaneceu dentro dela, semelhante a uma poça de água. De repente, Lumiã sentiu a brisa da pedreira ficar mais fria e a luz da lâmpada de metal duro se aprofundou para um azul mais rico. Quase simultaneamente, ele ouviu um som estrondoso, testemunhando a garganta do cadáver se contorcer enquanto consumia toda a mistura profética. No momento seguinte, o cadáver nu sentou-se ereto, envolto em uma escuridão anormal que desafiava a iluminação. Seus olhos se abriram sobre seu rosto pálido e desgastado.
As íris antes marrons haviam perdido a cor, agora cristalinas e sem matiz. Nas profundezas daqueles olhos translúcidos, camadas de cores vibrantes pareciam residir. Uma luz pura pairava no alto, incontáveis figuras quase imperceptíveis e um brilho prateado tremeluzente. Resistindo ao frio arrepiante, Lumian se recompôs e perguntou, onde Guillaume Bennett, o ex-padre da vila de Cordoue d'Ariège, província de Riston, República Intis, aparecerá dentro de um mês. Nesse interim, Lumian contemplou as 3 questões que desejava fazer. 4 regras primárias governaram o questionamento. Primeiro, deve referir-se ao futuro. Foram proibidas perguntas sobre o paradeiro ou ações passadas de alguém. Em segundo lugar, a descrição tinha de ser suficientemente precisa, caso contrário surgiria uma questão sem resposta. O nome Guillaume Bennett era comum em outras partes do Intis. Vários indivíduos compartilhavam o mesmo nome. A menos que a aldeia de origem fosse especificada, o cadáver poderia revelar o destino futuro de um Guillaume Bennett diferente. Em terceiro lugar, independentemente do país de origem do cadáver ou da familiaridade com a língua correspondente, este responderia na mesma língua da questão colocada. Por último, uma pergunta só pode conter um elemento que requer resposta. Não poderia ser enquadrado na forma de quando e onde será. O semblante pálido do cadáver adquiriu um tom verde escuro. Ele entreabriu os lábios e pronunciou em Intis, Tres quartiers de la princesse Rouge. A voz ressoou com uma qualidade ilusória e etérea, como se manasse de outro reino. Não tinha nenhuma semelhança com a voz viva do falecido. Então, só pode ser reduzido ao quartier de la princesse Rouge. A testa de Lumian franziu ligeiramente. Ele podia compreender a razão por trás disso. Esta não era uma mistura profética obtida de entidades ocultas. Seu criador era essencialmente um monge esmola, portanto os efeitos naturalmente não seriam excelentes. Lumian passou a levantar sua segunda questão. Onde encontrarei Louis Lund, o ex-mordomo do administrador da aldeia em Cordoue Village, d'Ariège, província de Riston, República Intis? Ele se absteve de mencionar Madame Paulis porque não tinha certeza de sua ligação com Madame Nid. Ele temia que o status elevado dela pudesse interferir na precisão da profecia. Os olhos do cadáver permaneceram vazios e translúcidos enquanto olhava para frente. Ele respondeu com uma voz etérea, Le Marché du Quartier du Gentleman Avenue du Marché de Trier. Avenida do Mercado. Parece que a presença de Louis Lund não é um mero acaso. Lumian refletiu, uma sensação de satisfação tomando conta dele. Enquanto contemplava, notou as estranhas visões refletidas nos olhos transparentes do cadáver desaparecendo gradualmente. Agindo rapidamente, ele fez sua terceira pergunta. Onde estará Monsieur Rive, proprietário do Auberge du Coq d'Or no Le Marché du Quartier du Gentleman, das 23 horas às 12 horas deste domingo? Tendo observado Monsieur Rive entrando no subsolo nesta época, Lumian procurou averiguar as especificidades de seu destino. Considerando que Monsieur Rive havia sido recentemente assaltado e visitou a sede da polícia, ele poderia evitar se aventurar no subsolo por enquanto. Lumian especificou o horário como domingo. O cadáver respondeu rapidamente, Le Marché du Quartier du Gentleman, Théâtre de l'Ancienne KGPG 11, de Trier. Com isso, o cadáver caiu no chão e fechou os olhos, mais uma vez, emanando o fedor pútrido da morte. Théâtre de l'Ancienne KGPG 11 mais uma vez. Lumian embrulhou o cadáver de volta no saco de pano, com a intenção de enterrá-lo ainda mais fundo no subsolo. Em frente a um prédio beige de 3 andares, um vagabundo de barba eriçada viu-se encurralado por 2 manobristas ao lado de um pilar. Eu vou embora agora, ele gaguejou, tremendo. Naquele momento, um homem vestido de mordomo se aproximou com o rosto cheio de surpresa. Mestre, é você? Mestre. O que? O vagabundo ficou perplexo. O mordomo não conseguiu conter sua excitação. Você não se lembra? Você é dono deste lugar e todos nós somos seus servos leais. Você sofreu um ferimento na cabeça e perdeu muitas memórias. Um dia, você de repente fugiu de casa. Já se passaram meses. Finalmente encontrei você. Você voltou. Não estou. O vagabundo lembrava-se claramente de seu passado. No entanto, o mordomo e os 2 manobristas recusaram-se a ouvir sua explicação. Eles o cercaram e o levaram para dentro do prédio. Senhora, o mestre voltou. O mordomo gritou com alegria.
Em pouco tempo, o vagabundo pôs os olhos em uma mulher elegante e bonita. Ela usava um vestido verde claro, seus olhos exalando um fascínio maduro. Tomada de alegria, ela começou a chorar e se jogou nos braços do vagabundo. Você voltou. Você finalmente está de volta. Ao inalar o doce aroma do perfume dela e sentir a suavidade do corpo dela contra o seu, o vagabundo tentou argumentar que não era seu marido, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Em estado de confusão, ele foi guiado até a sala de jantar. Lá, sob um lustre de cristal, ele contemplou um suntuoso banquete, uma dúzia de ostras, uma panela de frango suculento, um prato de carne cozida com ameixas secas, pudim de sebo, salada e uma garrafa de vinho elixir branco. Simultaneamente, o olhar do vagabundo pousou nas pinturas a óleo que adornavam as paredes da sala de jantar. Um deles era um retrato muito parecido com ele. Poderia realmente ser eu? Mas lembro-me de todas as experiências. Poderia haver outra que se parecesse comigo? O vagabundo ficou ainda mais confuso. Depois de se deliciar com uma refeição farta e saborear bons vinhos, foi conduzido ao quarto. Logo entrou a bela e elegante senhora, vestida com uma camisola de seda. Seus olhos brilhavam com lágrimas enquanto ela falava: "Você ainda se lembra da minha paixão?" A respiração do vagabundo acelerou e ele não resistiu a dar um passo à frente. Os dois se abraçaram apaixonadamente, caindo na cama, seus desejos os dominando. Naquele momento, o vagabundo começou a acreditar que realmente era o dono daquela grande casa. Ele tinha uma linda esposa, um mordomo profissional e uma multidão de criados. Mesmo que o mestre original retornasse, ele garantiria que o outro fosse exposto como uma fraude. Ponto. Lumière ressurgiu e entrou no auberge do Coq Doré, carregando a lâmpada de carboneto apagada. Madame Feus, que trabalhava na recepção, levantou-se imediatamente ao vê-lo. Ciel. Monsieur Ciel, o barão Brignais deseja encontrá-lo na sala de Balbrise depois do jantar. O barão Brignais está me procurando, sobre o que poderia ser? Lumière assentiu. Capítulo 164, Inteligência. Sala de Balbrise, o café no segundo andar. Lumière caminhou até o barão Brignais com ar de indiferença e sentou-se. Não só lhe faltava qualquer sentido de deferência ou humildade, como também demonstrava um flagrante desrespeito pela educação básica, como se fossem iguais. Louis, parado discretamente atrás do barão Brignais, balançou a cabeça silenciosamente. Ele já havia encontrado muitos desses indivíduos antes, e seu destino sempre foi o mesmo: entregues à polícia pela máfia de Savoy ou gravemente feridos em um violento tiroteio, perdendo suas capacidades no processo. Eles não tiveram escolha senão se tornarem subservientes, como cães abanando o rabo, em troca da proteção da gangue. Alguns morreram por vários motivos. Seus corpos foram lançados nos recessos escuros do mundo subterrâneo ou embalados em barris de madeira cheios de pedras e jogados nas profundezas do rio Renzo. Boa noite, barão, Lumière cumprimentou com um sorriso desarmante. O barão Brignais não demonstrou nenhum sinal de raiva no rosto. Ele deu uma tragada em seu cachimbo cor de mogno e perguntou casualmente: onde você esteve esta tarde? Subterrâneo, Lumière respondeu, parecendo o cadáver que havia absorvido a mistura da profecia. Ele respondeu as perguntas da outra parte sem qualquer elaboração. Se Little Minx Jenny Rebotes Franca escondessem o fato de que ele havia despachado o pervertido e salvado o primeiro, sua resposta teria sido uma demonstração de extrema franqueza. O barão Brignais pareceu, momentaneamente surpreso, mas absteve-se de investigar mais. Enquanto esfregava o cachimbo de mogno na mão, ele declarou calmamente: tenho uma tarefa para você. Sem esperar que Lumière perguntasse, ele explicou com um sorriso: tenho grandes expectativas para você. Acredito que você pode se tornar um membro crucial da nossa Savoy Mob, encarregado de assuntos importantes. No entanto, a minha opinião favorável por si só é insuficiente. Você deve demonstrar uma força que supera a maioria e fazer contribuições que conquistem seu reconhecimento. Uma cenoura pendurada diante de um burro. Lumière zombou interiormente. Exteriormente, ele estreitou deliberadamente os olhos. E o que pode ser isso? O barão Brignais deixou de lado o cachimbo de mogno, tomou um gole de café e adotou um tom suave enquanto falava: atacar qualquer membro proeminente da Poisons pour Mob. Seria melhor se você infligisse ferimentos graves. Matá-los de uma vez também funciona. Lumière riu. Apenas 2 dias atrás,
Você me alertou contra causar comoção e provocar um conflito total entre o Poisons por Mob e nós. Você não está preocupado que tais ações possam acontecer, levando você a se tornar um alvo da sede da polícia. Embora pretendesse ficar à espreita do Emirate do Poisons por Mob, Lumière recusou-se a ser tratado como um tolo pelo Barão Brignais. Você é muito mais inteligente do que aqueles que me cercam. Nos últimos 2 dias, tenho observado de perto as reações do Poisons por Mob e parece que eles não têm planos imediatos de vingança contra você. O que isso implica? Isso significa que eles estão com medo da nossa máfia de Savoy, Lumière respondeu com uma brincadeira. Claro que foi uma brincadeira. Se o Poisons por Mob temesse o Savoy Mob, eles nunca teriam crescido e se tornado a segunda maior multidão do Le Marché do Quartier do Gentleman. O Barão Brignais balançou a cabeça. No passado, eles teriam, sem dúvida, retaliado, cobrando um tributo maior do que apenas despesas médicas da nossa máfia da Saboia. Além disso, após a morte de Margot, eles apenas deram um show na superfície. Na realidade, não tomaram nenhuma atitude que pudesse atrair a atenção da polícia. Parecia que eles estavam procurando pelo verdadeiro assassino em meio ao caos. Essas anomalias recorrentes me levam a acreditar que o Poisons por Mob está se preparando para algo significativo, algo muito, muito importante. É por isso que eles permanecem pacientes e contidos. Não posso ter a certeza se as suas ações futuras terão impacto na nossa Savoy Mob, mas não podemos esperar por respostas. Pelo menos você é astuto. Lumière elogiou relutantemente o Barão Brignais em seus pensamentos. Com um sorriso, Lumière fez uma pergunta. Você está sugerindo que eu elimine seus membros principais e observe suas reações? Se eles aguentarem sem retaliação, isso significa um problema consideravelmente grave. Precisaríamos instigar um conflito total e obrigá-los a expor a questão, não é? O Barão Brignais riu. Gosto de conversar com pessoas inteligentes. Então, você está disposto a realizar esta tarefa? Embora seu tom parecesse curioso, sua postura, olhar e ações não deixavam dúvidas de que era uma ordem. Caso Lumière recusasse, a máfia da Saboia retiraria sua proteção. Lumière riu. Eu preciso de informações sobre todos os membros importantes do Poisons por Mob, nomes, aparências, capacidades, características distintivas e se eles têm familiares imediatos ou cônjuges. Louis, que estava atrás do Barão Brignais, ficou surpreso. Por que ele está perguntando sobre os familiares dos líderes do Poisons por Mob? Ele está planejando usá-los. Entre as turbas de Trier, prevalecia uma regra tácita, que todos cumpriam, a menos que fosse uma circunstância excepcional, nunca mirem em membros da família que não estivessem envolvidos na turba. A maioria dos indivíduos tinha pais, cônjuges e filhos. Se abandonassem todas as fronteiras morais e matassem sem hesitação, ninguém seria poupado. Todos estariam em perigo. Em segundo lugar, lidar com as famílias dos mafiosos de baixo escalão não tinha qualquer valor. No entanto, no nível do Barão Brignais, sua família permaneceu confidencial, conhecida apenas por alguns poucos selecionados. Além disso, residiam fora do Le Marché do Quartier do Gentleman. Em terceiro lugar, aqueles que detinham um certo estatuto dentro da máfia poderiam ser considerados implacáveis. Ameaçá-los com suas famílias apenas aumentaria sua fúria. Em quarto lugar, a aniquilação de uma família iria inevitavelmente chegar às manchetes, irritando os chefes da sede da polícia e desencadeando uma severa repressão. Assim, era apenas no processo de eliminação de uma facção que eles confrontariam a família de um líder inimigo, evitando semear sementes de animosidade servindo como dissuasor para outras turbas. Qual era a intenção de Ciel ao perguntar sobre a família imediata e a esposa de um membro crucial do Poisons por Mob? O Barão Brignais olhou para Lumière por alguns momentos antes de um lento sorriso surgir em seu rosto. O chefe do Poisons por Mob é Roger, conhecido como Black Scorpion. Ele reside em 126 Avenue do Marché. Não tenho certeza se ele tem esposa ou família imediata. Mesmo que o faça, eles não estão no distrito comercial. Eles podem nem estar em Trier. Ele possui feitiços sinistros e poderes mágicos. Mesmo eu não ousaria confrontá-lo. O Barão Brignais aproveitou a oportunidade para alertar Lumière sobre a força formidável do escorpião negro Roger. Era sábio evitar qualquer desígnio contra ele, pois a morte seria o único resultado. Feitiços sinistros. Um Beyonder focado em lançar feitiços.
Considerando a habilidade de Roger de subjugar Margot, ele deve ter pelo menos sequência 7. Ele pode até possuir um artefato místico ou uma arma Beyonder. Se Beyonders deste calibre não tiverem corpos robustos ou habilidades especiais de preservação de vida, eles podem recorrer a armadilhas, aproximar-se, assassinatos à distância e outros métodos. Se seus corpos não forem fracos e eles se destacarem no combate corpo a corpo, ou se possuírem um feitiço de substituição como a estatueta de papel de Leia, dificilmente terei qualquer chance de vitória. A menos que eu empregue o feitiço de melhoria da sorte para pré-arranjar seu infortúnio e torná-lo suficientemente azarado. Os pensamentos de Lumian correram como um raio, fugazes enquanto desapareciam. Ele assentiu e perguntou, os outros? O Barão Brignais deu uma tragada tranquila em seu cachimbo antes de responder. O Poisons por Mob já teve 4 membros poderosos e importantes que eram ligeiramente inferiores a nós no distrito comercial. No entanto, após a morte de Margot pelas suas mãos, o seu substituto, Wilson, é bastante fraco. Sua força geral diminuiu bastante. O vice de Roger, Baldiarman, é um deles. Inicialmente, ele e Roger chegaram ao distrito comercial, estabelecendo a Sala de Gristmill e gradualmente recrutando um grupo de indivíduos para formar o Poisons por Mob. Ele é altamente qualificado em combate, no mesmo nível de Margot nesse aspecto. Além disso, ele possui habilidades peculiares. Por exemplo, ele pode resistir a uma lâmina e sofrer apenas ferimentos leves. Às vezes, ele apresenta explosões repentinas de violência, como se estivesse sob a influência de alguma droga. Ele pode inspirar medo nos outros. E ele empunha uma faca coberta de veneno. Ele é extremamente cruel. Ele não tem família nem amante, mas tem um grande interesse por mulheres. Ele costuma namorar garotas de rua sob o comando da Poisons por Mob. Sua residência habitual é a casa do escorpião negro Roger. Quando procura a companhia de uma mulher, opta por um motel ou hotel relativamente limpo no bairro comercial. Lumian ouviu com atenção, formulando gradativamente um plano. Existe uma armadilha altamente eficaz para Baldiarman. Independentemente de como Arman adquire defesas tão formidáveis que só resultam em ferimentos leves após ser cortado, isso sugere uma alta probabilidade de que ele esteja disposto a trocar ferimentos pela vitória. Ele confia muito em seus pontos fortes neste aspecto. Se for esse o caso, posso dar-lhe uma oportunidade. No entanto, Fallen Mercury será quem infligirá esses ferimentos leves a ele. Mesmo pequenas feridas podem sangrar. O Barão Brignais continuou. A maioria dos dançarinos do Poisons por Mob estão sob a supervisão de Cristina de Fenapoter. Ela foi sequestrada para Trier e mais tarde se tornou amante do escorpião negro Roger. Candelabro de pernas curtas era seu apelido quando ela trabalhava como dançarina, devido à sua estatura relativamente pequena. Lumian imaginou um castiçal compacto e formou em sua mente uma imagem aproximada de Castina. Castina não se envolve em lutas frequentes, mas exibe notáveis habilidades de combate quando o faz. Ela é fria e implacável ao lidar com dançarinos desobedientes. Talvez ela tenha esquecido as dificuldades que suportou, observou o Barão Brignais com um toque de cortesia cavalheiresca. Ela mora em um apartamento na Rue do Rossignol, 19. Não temos certeza do andar ou quarto específico que ela ocupa. Ela costuma frequentar a casa de Roger. Que direito você tem de falar dela assim? Por que não falamos sobre a pessoa que se tornou cantora na Salle de Balbrise depois que seu pai foi forçado a morrer devido a uma dívida? Lumian nunca acreditou que os mafiosos possuíssem uma consciência verdadeira. Não importa a camaradagem, a lealdade ou o cuidado que demonstravam para com seus pares, eram apenas flores silvestres adornadas com a lama. Basicamente, procuravam vítimas entre dançarinos, meninas de rua, indivíduos comuns perseguidos por agiotas e vendedores ambulantes que extorquiam. Brignais apresentou o líder final do Poisons por Mob. Ammerite era originalmente um membro do nosso Savoy Mob. Ele possuía coragem, intelecto e um físico robusto. Eu o tinha em alta conta e planejei recomendá-lo ao chefe. No entanto, ele nos traiu e se juntou ao Poisons por Mob. Ele rapidamente adquiriu poderes Beyonder. Suspeito que ele consumiu uma poção do caminho do guerreiro e já atingiu a sequência 8. Sua altura é imponente, quase 1,9 metros, e sua conduta durante os conflitos me levam a essa dedução. Ammer descreve seus punhos, que possuem a dureza e força dos martelos de ferro. Ele normalmente luta desarmado, mas também é adepto do
revólver e do punhal. Ele reside na rua de Pavés, 25, adjacente ao Le Marché do Quartier do Gentleman. Há um contingente considerável de membros do Poisons pour Mob naquela área. Pugilista. As características do Beyonder se manifestaram após sua morte. Lumian assentiu e perguntou ao Barão Brignais, também exige os seus padrões de viagem aproximados. Além disso, forneça-me um revólver, um amplo estoque de balas e uma arma portátil. Um punhal, uma adaga, uma baioneta ou um machado serão suficientes. Sem problemas. Vou pedir para Louis entregá-los para você amanhã de manhã. O Barão Brignais assentiu com satisfação. Depois de observar Ciel saindo do café, Louis baixou a voz e perguntou, Barão, vamos realmente deixá-lo confrontar os líderes do Poisons pour Mob? O Barão Brignais riu. Você não ouviu minha explicação antes. Eu não o enganei sobre isso. No entanto, os líderes do Poisons pour Mob não são fáceis de lidar. Quer ele lute e exija nossa ajuda e proteção depois, ou se ele falhar e se encontrar à beira da morte, podemos esmagar sua arrogância e torná-lo obediente. Capítulo 165 Encontrando Gena novamente. Louis exclamou surpreso, e se Ciel falhar e for derrotado pelo Poisons pour Mob? O Barão Brignais riu e respondeu, quando nosso Savoy Mob manteve todos os seus membros. Ponto. No caminho de volta ao albergue do Coq d'Oré, Lumian encontrou-se de muito bom humor. Inicialmente, ele pretendia prender um membro importante do Poisons pour Mob, investigando sua fonte de poder e sua afiliação com a divindade perversa que Madame Polis adorava. Mas agora, a máfia de Savoy lhe atribuiu uma tarefa semelhante. Alinhava-se perfeitamente com seus desejos. Dessa forma, ele não apenas obteve rapidamente informações detalhadas sobre vários alvos, economizando um tempo valioso, mas também pôde utilizar plenamente os recursos do Savoy Mob, como armamento, mão de obra e conexões. Há pouco, Lumian pensou em solicitar explosivos ao Barão Brignais, ponderando sobre a possibilidade de montar uma armadilha para explodir um dos líderes da Poisons pour Mob. No final, ele decidiu contra isso. Em primeiro lugar, ele sentiu que era demasiado descarado e atrairia a atenção indesejada da polícia. Em segundo lugar, sendo um criminoso procurado, ele não podia dar-se ao luxo de ser investigado. Em terceiro lugar, se ele destruísse completamente o seu alvo, como poderia reunir alguma informação? Claro, ele poderia empregar a dança da invocação e a parede da espiritualidade para permitir que o espírito falecido se agarrasse a ele e realçasse as memórias que deixaram as marcas mais profundas. No entanto, este método era totalmente imprevisível. Quem sabia se as mentes desses indivíduos seriam tão perturbadas quanto as do pervertido anterior? Além disso, cada dança de invocação só poderia amplificar uma única memória. Se a sorte não estivesse do seu lado, poderia levar muito tempo para encontrar informações úteis. Isto contradizia a sua intenção de abandonar rapidamente o local do assassinato. Inicialmente, Lumian planejou lidar com Amerite, mas ao ouvir a descrição do Barão Brignais, ele considerou Baldi Armand como um candidato viável. Também, comparado a Ait, Armand tinha fraquezas notáveis que os caçadores poderiam explorar para montar armadilhas. Seu poder concedeu-lhe uma resiliência corporal excepcional. Em diversas ocasiões, ele sofreu apenas ferimentos leves, apesar de ter sido cortado com facas. Lumian relembrou as palavras de Aurore: aqueles que sabem nadar têm tendência a se afogar. No caso de Armand, pode-se interpretar isso como: aqueles adeptos de bloquear armas com seus corpos são mais suscetíveis a morrer por armas. Quanto a Lumian, ele possuía Fallen Mercury, a Cursed Blood. Além disso, em comparação com Amerite, que frequentemente viajava com uma grande comitiva e residia no assentamento do Poisons pour Mob, Baldi Armand aventurava-se sozinho ocasionalmente, em busca de garotas de rua e dançarinas. Consequentemente, ele provou ser um alvo mais simples para assassinato. Além disso, ele estava mais próximo do poder central do Poisons pour Mob e guardava mais segredos. No entanto, surgiu o enigma. Se Lumian armasse uma armadilha e empregasse Fallen Mercury para lidar com Baldi Armand, capturá-lo vivo e extrair informações seria impossível. Se Lumian conseguiu dominar Baldi Armand depois de esfaqueá-lo e arrastá-lo para um canto isolado em Underground Traer, por que se preocupar em esfaqueá-lo inicialmente? Se não conseguisse, seu único recurso seria esfaquear o inimigo e permitir que ele fugisse. Alternativamente, após sua fuga,
Lumian poderia aguardar a intervenção do fantasma Montsoris para ajudar na morte do alvo. Se isso implicaria a família do alvo não era da sua conta, consequentemente, a busca por baldear Mãe Emerite apresentou seus respectivos prós e contras. Lumian ainda não conseguiu tomar uma decisão. Ele pretendia contemplar sua seleção de alvos depois de receber informações mais detalhadas, armas e munições do Barão Brignais na manhã seguinte. O que é tudo isso? Lumian perguntou curioso enquanto atravessava o saguão. Não eram esses os mesmos idosos vendendo fotos falsificadas de Maitresse da Atelier de rua na estação de locomotivas a vapor Suíte? Porque eles estavam trazendo uma sacola tão grande. Hur parou de puxar a sacola de pano, enxugando suor da testa. Ele forçou um sorriso e respondeu, você não sabe, Monsieur Ciel? Nós fazemos loar como necrófagos à noite. Recuperamos itens descartados que ainda podem ter valor. Informado, pelo anúncio de Charlie, o casal estava ciente do novo papel de liderança de Ciel na máfia de Savoy. Consequentemente, eles não viam nenhum problema em Ciel buscar respostas deles, já que o albergue do Coque Doré era seu território. Do ponto de vista deles, como guardião do albergue do Coque Doré, Monsieur Ciel precisava manter-se informado sobre o estabelecimento para evitar qualquer contratempo, fazer malabarismos com duas ocupações, uma das quais envolve engano. Certamente cheira todo tipo de lixo. Lumian apertou o nariz e murmurou silenciosamente. Ele ponderou e perguntou pensativamente, você acumula todo esse lixo no seu quarto? Hur exibiu um sorriso insinuante e confirmou, de fato. Visitamos o local de eliminação de resíduos a cada poucos dias. As pessoas deixam vários itens lá, e, embora os necrófagos estejam imundos, sem nós, Trier seria dominada por odores desagradáveis. Cada canto e recanto estaria cheio de lixo. Em Trier, os catadores serviam como limpadores complementares. Não admira que haja um fedor na sala. Não admira que você esteja sempre fedendo e renuncie ao banho. Enquanto Lumian subia as escadas em um ritmo vagaroso, ele deu uma olhada rápida nos rostos enrugados e nas posturas ligeiramente curvadas de Hur e Michel. Ele perguntou casualmente, você não é mais jovem. Por que você ainda trabalha tão diligentemente por dinheiro? Hur e Michel ficaram surpresos, seus sorrisos vacilando sutilmente. Após uma breve pausa, Hur esboçou um sorriso dolorido e desamparado. É precisamente porque estamos velhos que devemos trabalhar tão arduamente. Chegamos a Trier quando éramos muito jovens e assumimos diversas profissões. Tivemos um filho, mas ele não sobreviveu até a idade adulta. Os salários mensais que recebíamos apenas sustentavam a nossa sobrevivência. À medida que a nossa saúde começou a piorar e a nossa força diminuiu, o medo tomou conta de nós. Não tínhamos certeza do que o futuro reservava. E se algum dia ficarmos velhos demais para realizar nosso trabalho habitual? O que faríamos? Esgotar as nossas escassas poupanças em poucos meses e confiar nos atos de caridade da igreja e do governo para viver uma existência miserável até morrermos de fome? Eu não desejo tal destino. Lumian de repente se lembrou de algo que sua irmã havia dito uma vez. Entis é extremamente duro agora. Não há proteção para indivíduos trabalhadores em seus anos de crepúsculo. Agitado por seus pensamentos, Hur continuou. Felizmente, nosso apetite diminuiu com a idade. Não comemos nem dormimos muito. Isso nos deixa com mais tempo para ganhar dinheiro. Não precisamos nos preocupar com mais nada. Podemos economizar a maior parte do que ganhamos. Nos próximos anos, deveremos poder desfrutar de mais alguns anos bons, contando com as nossas poupanças. E, verdade seja dita, comparados com a maioria das pessoas, somos considerados afortunados. Nenhum deles chegou à nossa idade. Madame Michel, parada ao lado dele, tinha uma expressão melancólica. Quando tivermos economizado o suficiente, voltaremos a Urmir e compraremos um terreno para cultivar uvas. Mesmo que não tenhamos forças no futuro, podemos contratar assistência. De qualquer forma, não temos despesas extravagantes. Urmir era a capital da província de Champagne, conhecida como o principal centro de produção de vinho no continente norte. Silenciosamente, Lumian assentiu enquanto observava o casal de idosos carregando laboriosamente o saco de lixo para cima. Após uma breve pausa, ele fez uma maquiagem simples e mudou de roupa. Vestindo uma camisa de linho, macacão marrom, mocassins e chapéu coco escuro, ele foi direto para a sala de Gristmill. Como Emerite continuava sendo um de seus alvos,
Ele precisava observá-lo pessoalmente. Já era tarde da noite e a sala de Gristinho fervilhava de atividade. Em meio à música pulsante, homens e mulheres giravam na pista de dança, liberando suas frustrações. Preocupado em ser reconhecido pelo Poisonspur, Mob, Lumian se aproximou do bar e pediu um copo de cerveja de centeio antes de seguir para a pista de dança. Enquanto ele balançava no ritmo, ele examinou o ambiente. Em pouco tempo, ele avistou Little Minx Jenna aparecendo na plataforma elevada de madeira à sua frente. Ela usava uma roupa semelhante à que vestiu à tarde, uma blusa branca curta e uma saia de babados, deixando à mostra o peito, louro. Desta vez, ela exibia uma verruga na ponta do nariz. Isso significava audácia. Impressionante força mental que ela possui. Apesar dos acontecimentos da tarde, ela volta ao trabalho à noite. Lumian não pôde deixar de ficar maravilhado. Na sua opinião, como Jenna era amante de botas vermelhas franca, não havia necessidade dela estar tão comprometida. As batidas rítmicas dos tambores pararam e todos os olhos na pista de dança se voltaram para Jenna, ofegante. Jenna começou com um tom agudo. Ernest, fique longe da minha esposa e do cachimbo. O riso irrompeu da multidão como se uma compreensão coletiva os tivesse atingido. Em sincronia com o canto alegre e obsceno, eles balançavam seus corpos suavemente. Enquanto Jenna cantava, ela executava chutes altos, mudando de posição e piscando para o público de diversos ângulos, realizando até mesmo um split exagerado. Durante esta exibição, seu olhar cruzou brevemente com Lumian. Ela pareceu momentaneamente atordoada antes de retornar ao seu comportamento normal. Assim que ela terminou a música, as batidas intensas recomeçaram. Jenna não perdeu tempo descansando. Ela saltou para a pista de dança, navegando através da súbita erupção de vivas, assobios e homens disputando proximidade. Ela se aproximou de Lumian e gritou com um sorriso brincalhão: lindo leão, dance. Em Intis, o leão era frequentemente usado para descrever homens atraentes devido à sua juba radiante, semelhante ao sol. Lumian sentiu que Jenna tinha algo importante para compartilhar. Ele deixou de lado a cerveja e se juntou a ela na pista de dança, dançando animadamente com a show diva, cara a cara. Quando eles estavam prestes a se abraçar, Jenna se jogou nos braços de Lumian e sussurrou em seu ouvido: você é uma dançarina muito talentosa. A propósito, descobri a identidade daquele pervertido. O nome dele é Edsei. Ele morava no quarto 504 do albergue do Coque Doré. O quarto de Charlie. O ocupante do quarto 504 que colocou o retrato de Susana Matisse. Lumian ficou surpreso.